meu povo, seja bem-vindo a mais essa análise científica do MasterChef Brasil. Hoje a gente vai falar do episódio 11 da temporada 2020. Caso você tenha chegado aqui sem saber onde você tá, pra onde você vai, de onde você vem, esse aqui é o Nunca Vi um Cientista, meu nome é Laura, essa aqui é a personificação da Ana, chamada de Ana Pilo, e aqui a gente é um canal voltado a desmistificar o mundo da ciência e facilitar a sua interação com esse mundo tão maravilhoso. Aqui hoje nós vamos falar desse episódio do MasterChef que, olha, eu confesso que eu deveria ter gravado as minhas reações porque não foi fácil. Não foi fácil, fiquei pasma com várias coisas. Mas vamos tentar resumir o rolê aqui, não é mesmo? Bom, primeiro eu queria começar dizendo que foi a primeira vez na minha vida que eu tive um ranço instantâneo. Ranço instantâneo dessa pessoa, desse menino. Gente, não consegui. O menino foi lá pra zoar, pra fazer umas gracinhas. O Jacan ficou pistolaço com ele. Eu posso provar, tenho prints que eu peguei só pra provar isso. Mas é isso, eu não curti não. Bom, mas vamos pro que interessa. O tema do episódio chegou de delivery e era pizza. Essa cara dessa pessoa descobrindo que era pizza foi muito boa. E aí a galera ficou toda preocupada, porque, tem que fazer massa, tem que não sei o que, tananã. Aí o ranço começou a aumentar nesse momento, quando o menino que eu não gostei, ele descobriu que o outro sabia fazer pizza. Ele, você vai ajudar a gente, né? Vai ajudar a gente, Matheus. Tipo, ele é aquela pessoa que ficou na festa até às 5 da manhã na faculdade, e aí chegou pra prova às 8, sem ter lido uma puta de uma linha, e aí pede pro colega ajudar pra fazer a prova. É essa pessoa. Gosto dessa pessoa. Só que não. Aí o que o Jacan deu de dica? Ele falou assim, pega ali o molho semi-pronto. Então, novamente, ele tava falando do tomate pelado, que eu falei no episódio anterior. Então, o tomate pelado dá uma agilizada ali, se você quiser fazer um molho de tomate rápido. Usar água fresca e tal, deu umas dicas. A Paola deu a receita. Ela falou assim, vai farinha, água, fermento e sal. E aí tem que misturar, descansar e tal. Porém, aí eu queria fazer um adendo. Normalmente, quando a gente faz pizza em casa, a gente deixa fermentando a gente deixa fermentando a massa pelo menos 1 hora. Em média, 1h30. A Ana, inclusive, fez uma pizza recentemente maravilhosa e eu estou planejando fazer uma pizza no final de semana. E aí eles deram de tempo de prova, acho que 1h15 ou 1h30. Tô confusa, não lembro. 1h15 ou 1h30. Isso é um pouco complicado, né? Porque como é que você fermenta o trem direito com um tempo tão curto? Porque você tem que fazer todo o preparo, fazer a massa, pôr pra descansar, fermentar e, no tempo que ela ficaria fermentando, assim. Foi realmente um tempo muito curto. Aí chegou lá no final, todos eles assim, essa massa faltou fermentar. Essa massa faltou fermentar. Aí eu falei, você jura, meu bem? Você deu um tempo que não dava tempo de fermentar e aí você tá reclamando que não fermentou. Não tem como, né? Então, realmente, eu achei que esse tempo não foi como é que é? Condizente com o que eles queriam. Aí a Paola ficou com medo deles fazerem uns recheios meio estranhos, tipo pizza de hot dog, pizza de estrogonofe. Pizza de estrogonofe é gostoso, já comi. Pizza de feijoada, a Paola ficou muito preocupada com isso. Bom, aí o menino lá que eu não gostei, eu queria só mostrar, não dá pra ver muito bem, mas acho que dá pra enxergar ali que no mercado ele tinha tipo farinha e tomate na cesta dele. Ia fazer o quê? Com farinha e tomate? Eu não sei. A outra me pegou alface e deixou todo mundo apreensivo. Eu falei, gente, o que essa menina vai fazer com alface na prova de pizza? Mas no fim, a pizza dela foi a melhor, porque ela botou o alface depois por cima. Então, surpreendeu todo mundo positivamente. E ela começou lavando o alface plena. Eu, ai meu Deus, faz essa massa primeiro. O menino que eu não gostei, pedindo ingrediente pra todo mundo, pedindo pro Matheus ensinar a fazer a pizza que ele não sabia fazer. Aí a outra menina também enchendo o saco do Matheus, porque também não sabia como é que fazia o fermento, como é que não fazia. Uma loucura, gente. A pessoa foi pra lá sem saber fazer nada. Aí a menina... eu gostei muito dela, gente. Inclusive, ela tinha um cílio maravilhoso, que eu fiquei morrendo de inveja do cílio dela. Acho que é Ana Cláudia, charada da nossa Ana aqui. Ela tava lá fazendo a massa, e aí o Fogaça chegou e falou assim, o que você fez na massa? Tá fazendo a massa? Ela falou assim, eu botei farinha, 3 ovos. Aí ele, tipo, mano, 3 ovos? Mas não vai ovo. Ela, você jura? Ele falou assim, mas... A Paola falou, e é verdade, a Paola falou, sei lá, tirou 3 ovos, tirou 3 ovos, sabe Deus de onde, e fez a massa com ovo. Aí, de acordo com o que o Fogaça falou pra ela, né, amiga, não vai dar certo, ela foi lá e fez outra massa. E quase pegou ovo de novo pra fazer a massa, que eu fiquei maluca da vida. Mas tudo bem. A outra menina tava fazendo uma massa, tá muito dura. Aí o Jacan falou, então bota água, né, se tá muito dura, bota água, senão não vai abrir. O outro também tava com a massa muito dura, a galera errou muito na proporção das massas, realmente ninguém tinha a menor noção do que era fazer uma pizza.
exceto o menino, o Matheus lá, que sabia fazer. Porém, foi embora novamente na maldição das pessoas que sabem fazer as coisas da prova. Tipo, teve uma prova que era de hambúrguer, só uma pessoa tinha feito hambúrguer, foi embora. Aí na prova do bolo, tinha 2 pessoas que sabiam fazer bolo, as 2 foram embora. Essa na prova da pizza, sabia fazer pizza, foi embora. Então parece que é uma maldição. Aí o Jacan vai conversar com o menino e foi a hora que o Jacan empistolou. Ele falou assim, mas como você vai fazer? Cadê seus ingredientes? Você só tem tomate e farinha? Cadê o resto? Não sei o quê. Aí ele, você quer me dar uma dica? Que engraçado que ele é. E aí o Jacan falou, não, que ele tá fazendo palhaçada, que é melhor você ir embora, que não adianta fazer o que ele tava tentando fazer porque isso não era molho e tal. O Jacan ficou pistolaço. Aí ele pega ingredientes, pega alho das pessoas, pega cebola das pessoas, pega queijo das pessoas, tipo, ele não tinha nada, ele não tinha nada. Bom, então vamos começar com essa foto aqui. Essa foto era de quando o menino que ganhou, o Dedé lá, ele perguntou pro Fogaça qual era a temperatura da água que tinha que colocar na massa. E aí o Fogaça, ele é água quente? E o Fogaça, não, é água morna. Então vamos entrar na parte da pizza pra gente explicar esse rolê aqui. Eu e a Ana, no caso. Primeiro, só a título de curiosidade, os pães chatos, né, tipo os pães bem fininhos assim, com alguma cobertura, eles eram consumidos desde tipo Egito Antigo, Roma Antiga, eles já comiam isso há muito tempo. Mas o local de nascimento da pizza moderna, da pizza que a gente come hoje, é Nápoles, na Itália, no século XIX, se eu não estou enganada. Bom, então, como eu disse logo antes da prova, a Paola novamente, né, deu uma bela numa dica, passou a receita pra eles. Então, farinha, água, sal e fermento. E aí, fermento biológico, no caso, né? O fermento biológico, ele é um micro-organismo vivo, uma levedura, que é tipo um tipo de fungo, que vai meio que comer o amido da farinha e arrotar gás carbônico, que é o gás que vai fazer a massa crescer. Esse processo dela comer amido e arrotar gás carbônico é a reação metabólica de fermentação. E esse processo, ele demora um tempinho, né? Porque é um bicho vivo que tá fazendo isso, e é por isso que a massa precisa de um tempo para crescer, ela precisa descansar para conseguir crescer, para que a levedura faça esse processo. E aí, como fermento biológico, a gente tem o fermento fresco, o fermento seco e o fermento selvagem, que é conhecido como levain, que muita gente chama de fermento natural, mas na verdade todos os fermentos são naturais porque todos são um bicho vivo. Então o termo técnico mais correto seria fermento selvagem ou então levain, que é o nome chique. Na verdade, levain era o único tipo de fermento que existia antes da gente ter industrialização e conseguir ter acesso aos fermentos industrializados. Basicamente, as pessoas faziam seus levains para conseguir manter e fazer suas massas de pães, de pizza e tal. Todos esses fermentos, eles exercem a mesma função, porque é o mesmo bicho que está lá dentro, é a Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura. No levain ainda tem algumas bactérias também, nos outros não. No biológico fresco e no seco não tem essas bactérias. Mas eles têm a mesma função, que é simplesmente fazer a massa crescer. Eles fazem a mesma reação. A diferença entre eles é que você vai ter que acertar a proporção de cada um na massa. Então, se a massa pede biológico e você quer trocar por seco, você tem que ajustar a proporção. Se você colocar a mesma quantidade de cada um deles na massa, vai dar ruim porque eles têm como se fosse concentração de levedura diferente. Aí o levain, por ter as bactérias, além de fazer a massa crescer, ele ainda acrescenta uma complexidade de sabor. Tô me achando a Rita Lobo falando de complexidade de sabor, porque as bactérias, elas vão deixar a massa um pouquinho mais ácida e isso dá um sabor característico das massas fermentadas por levain. E só para esclarecer, o fermento químico que a gente usa em bolo, ele na verdade faz uma reação química para liberar o gás carbônico. Então não existe a reação de fermentação no fermento químico. Não tem nenhum bicho vivo ali. Só que essa reação, né, feita quimicamente, ela é super rápida. Então ela já começa quando o fermento entra em contato com a água. E aí você poderia perguntar, tipo, por que a gente faz então o pão, a pizza, tal, com um fermento biológico e o bolo com fermento químico? Por que não usa tudo para todo mundo? Bom, primeiro vamos combinar que quando a humanidade inventou o pão, não tinha pão real para comprar no mercado, não é mesmo? Mas também é por conta da demora que o fermento biológico leva para fazer a reação que a gente consegue fazer a massa do pão crescer e dar tão certo. Porque essas massas, elas são muito ricas em glúten. E para formar glúten direitinho, a gente precisa de tempo do glúten hidratando. Então, o tempo de fermentação dessas massas, ele tem ação dupla. Ajudar a dar uma turbinada no glúten e fazer a massa crescer pela ação da fermentação. E é isso, esse crescimento que vai deixar as massas fofinhas. Você pode comparar com o macarrão. O macarrão, o pão e a massa de pizza vão quase os mesmos ingredientes. Mas o macarrão, ele é bem mais duro do que o pão ou a pizza, porque ele não vai fermento. Então, ele só forma a pastinha ali, a rede de glúten e não cresce, não fica aerado. E aí o fermento químico a gente vai usar nas massas mais leves, que são as massas que a gente quer pouco glúten, senão vai ficar duro. E também que é uma massa que vai crescer mais rápido. Por isso que ele vai no bolo e as outras preparações que são um pouco mais rápidas do que pão. Porém, existe bolo feito com fermento biológico e existe pão feito com fermento químico. Eu nunca comi o bolo feito com fermento biológico, mas eu já comi o pão feito com fermento químico.
e embora ele fique fofinho e tal, ele não tem o mesmo sabor gostoso de pão feito com fermento biológico. Ele não fica tão saboroso, porque a fermentação com micro-organismo, ele vai realmente aumentar o sabor da massa por conta das coisas que os micro-organismos vão produzir além do gás. Bom, e até aqui eu falei bastante do glúten. Então, caso você não tenha visto nenhuma outra explicação desse canal sobre isso, queria só reforçar que o glúten, ele não existe lá na farinha, né? Você tem um saco de farinha. Ali dentro não tem glúten. O que tem são duas proteínas que se chamam gliadina e glutenina, que quando entrarem em contato com a água, elas são duas proteínas separadas. Uma é a gliadina e a glutenina separadinha. Quando elas entrarem em contato com a água, elas vão se juntar e aí formar o glúten. Então o glúten ele só é formado a partir do momento que eu ponho água na farinha. E aí conforme você vai, além de hidratar, conforme você trabalha e você mexe a massa, você vai ajudando essas proteínas a se encontrarem e formar o glúten, que na verdade é uma rede de proteínas interligadas. Então quanto mais você trabalhar a massa, mais você facilita com que elas se encontrem e forme essa rede. Porém, tem um equilíbrio aí que a gente tem que seguir. Se você trabalhar de menos, né, se você mexer menos do que precisa, vai formar pouco glúten. E aí a massa vai ficar meio mole e não vai formar uma rede capaz de reter o gás carbônico que vai formar na fermentação. Então, sua massa não vai ser capaz de crescer e ficar fofinha. Ao contrário, se você trabalhar demais a massa, você vai formar muito glúten. E aí a rede vai ficar tão compacta que o gás que formar na fermentação não vai ter força suficiente para empurrar essa massa para cima e ela também não vai crescer. Então tem um equilíbrio fino ali para você garantir que a sua massa não vai ficar nem mole demais e nem dura demais. Então, aí mexer a massa entra na questão também da sova, que vai, ou então as dobras, né, da massa, que você vai dobrando a massa sobre ela mesma, que vão ajudar na formação do glúten e também dar uma textura para a massa que vai formar umas camadinhas microscópicas. Essas camadinhas, quando elas entrarem no forno, elas vão expandir e essa expansão dessas camadas formadas durante a sova é que vai dar aquela textura fofinha. Só que aí a sova não precisa ser você treinando bíceps e tríceps na cozinha, tá? Você pode usar tecnologia a seu favor e fazer a massa na batedeira ou no processador. A massa de pizza funciona super bem no processador. Você pode sovar ela inteirinha ali, você não precisa botar a mão em nenhum momento. Aí você só tira, põe pra descansar, pra fermentar e só abrir. Além de crescer pela ação do fermento, a massa também vai crescer um pouco quando ela entrar no forno. Quando o forno estiver bem quente, o forno vai estar sempre acima de 100 graus, a água que está dentro da massa vai evaporar. Quando essa massa evaporar, vira vapor, esse vapor ele vai empurrar a massa para cima e vai fazer com que ela cresça mais um pouquinho e fique fofinha. Só que, se formar muito vapor e ele não tiver por onde escapar, a sua massa vai ficar cheia de bolhas e bolhas grandes. Isso aconteceu com algumas pessoas, principalmente um menino que sabia fazer pizza. Quando ele tirou a pizza dele pré-assada do forno, ela tinha virado era uma nuvem, assim, cheia de muitas bolhas, porque o vapor não conseguiu escapar. Por conta disso, tem um truque que a gente faz para a massa não ficar como essas massas das pessoas do programa, cheia de bolhas muito grandes, que isso vai dificultar colocar o recheio, inclusive. Você pode espetar a massa fazendo vários furinhos com o garfo, e aí você furar a massa com o garfo, vai abrir vários buraquinhos por onde o vapor vai escapar. Então ele vai fazer força para sair, e aí quando ele encontra esse buraquinho, ele sai. Então isso evita de formar bolhas muito grandes na sua massa e ela vai ficar mais uniforme. Por fim, na massa da pizza, o que a gente tem? O que a gente tem, Ana? Eu duvido que você adivinhe. Mentira, duvido nada, você deve saber o que eu vou falar. Tem reação de Maillard, meu povo. A reação mais gostosa da química. Há quem diga que é o santo grau das reações químicas. É a reação mais gostosa que existe. Essa reação, como eu já disse em algumas vezes por aqui, ela é uma reação simples entre aminoácidos, que são as coisas que formam as proteínas, e açúcares. Então você junta aminoácido e açúcar na presença de calor, você forma vários compostos que são aromáticos, que dão a cor dourada e que dão um sabor característico daquela comida bem feita, bem douradinha por fora. E se a massa estiver meio pálida, assim, tipo a massa, ou qualquer comida que você fizer que não ficar dourada, ela não vai ser tão gostosa porque não vai formar essas moléculas de sabor. Então, se você gosta de uma comida bem douradinha, você é fã da reação de Maillard, não tem como escapar. Você já é fã da ciência desde sempre. Só que tem um porém. Se você deixar a reação correr solta por mais tempo do que necessário, vai começar a formar várias moléculas que deixam a comida amarga, que dão aquele gosto de coisa queimada. Então você presta atenção nas coisas que você tá fazendo, não deixa a reação acontecer demais, não vai queimar a comida, vai ficar um horror. Bom, aí eu queria aproveitar para dar uma dica com relação à proporção dos ingredientes na massa de pizza, porque as pessoas realmente elas não sabiam fazer a massa porque elas não sabiam a proporção de cada ingrediente. A receita básica é a mesma de uma massa de pão. A diferença é que você deixa fermentando por muito menos tempo e você vai assar num outro formato. Mas basicamente com a mesma receita você consegue fazer tanto pão
quanto pizza. E aí, então, farinha, água, fermento e sal. Você vai encontrar também algumas receitas que levam azeite. E aí a proporção vai mudar um pouquinho, porque vai entrar o azeite na equação. Eu vou deixar uma dessas receitas, inclusive, na descrição, que é uma receita da Rita Lobo. A vantagem das receitas que levam azeite é que ela tem a menor chance de ficar dura e seca. Porque o óleo ajuda a controlar a formação do glúten. E com isso, ele impede que forme glúten demais. Lembra que se formar glúten demais, a massa vai ficar dura e seca. Mas o clássico mesmo são os 4 ingredientes que eu falei: farinha, fermento, água e sal, que é a massa da pizza napolitana, que é onde surgiu a pizza. Então, acho que vale a pena a gente seguir. Aí as proporções que eu encontrei mais clássicas é que a farinha precisa ter entre 60% e 65% de hidratação. Quando eu faço pão, eu faço com 70% de hidratação, mais ou menos. Mas para massa de pizza, como é uma massa que a gente vai abrir na mão, 60% é melhor para trabalhar. Isso significa que para cada 100 gramas de farinha, você coloca 60 ou 65 gramas de água. Ai, mas é 60 ou 65? Isso depende da sua farinha, meu amor, não tem como eu te dizer. Você tem que sentir na mão se ela vai ficar grudenta ou não. Lembra que a massa tem que ficar macia sem ficar grudando na sua mão. Então aí você consegue ajustar a proporção de acordo com a farinha que você tiver. E pelo amor de Darwin, não usa água quente, senão você mata o fermento. A água tem que ser morninha, água morninha igual banho de bebê. Caso você nunca tenha dado banho em um bebê na sua vida, é uma água que você coloca a mão e tá quentinha, mas não te queima, sabe? 2 coisas que você não pode escaldar na sua vida: fermento e bebês, tá? Então, botou a mão na água, tá quentinha, você consegue ficar com a mão lá dentro suave, como se você fosse entrar pra tomar banho de banheira, é essa água que você ativa o fermento. Que ele vai adorar que tá quentinho e vai trabalhar até mais rápido. Aí eu falei que tem que ter as proporções, né, dos tipos de fermento. Eu achei uma proporção aqui, pode ser que essa proporção varie, mas de acordo com toda a pesquisa que eu fiz, foi a proporção que eu mais encontrei de relação, tá? Então, se for o fermento seco que você vai usar pra fazer sua massa, pra cada 100 gramas de farinha, você coloca 1 grama de fermento. Se for o fresco, você vai colocar 3 vezes mais que o seco. Então, para cada 100 gramas de farinha, você coloca 3 gramas de fermento. E se for o levain, que é o fermento selvagem lá, você vai colocar em média 30 vezes mais que o seco. Então, seria 30 gramas de levain para cada 100 gramas de farinha, que é essa tabelinha que eu fiz aí que tá aí na tela. E o sal vai entrar mais ou menos nos 2% da massa. Então, para cada 100 gramas de farinha, 2 gramas de sal. Então, isso basicamente cobre todos os detalhes da pizza. Bom, primeiro que o menino queria assar a pizza rápido, aí ele bota a pizza pra assar, alivia com a porta do forno aberta. Gente, se você quer que o trem assar rápido, fecha a porta do forno. Fecha. E aí deixa fechada, pra manter o calor lá dentro, porque se sair o calor não vai assar, tá? E aí tem uma menina que falou assim: eu vou abrir a massa de pizza na pedra. E aí o que aconteceu? A pedra tava quente, porque era uma pedra sabão, que é feita pra assar pizza, que você tem que esquentar conforme você esquenta o forno, porque se essa pedra sofrer choque térmico, ela racha. Então, ela tinha que estar já bem quente antes de colocar a pizza em cima dela. A menina, em vez de abrir a massa e aí colocar em cima da pedra, ela tentou abrir a massa em cima da pedra. E aí, obviamente, isso não deu certo, porque enquanto ela tentava abrir, a massa já ia cozinhando. E não funciona muito bem. E ela botou a madeira dentro do forno. Nunca vi na minha vida um negócio desse, botar a madeira dentro do forno pra assar. Mas ela botou, aí a madeira envergou. E madeira é um negócio que retém umidade, né? Então a massa de pizza dela ficou grudada na madeira e não ficou crocante. Então, não recomendo fazer isso. Se você tiver, bota na assadeira, bota na pedra, bota em qualquer lugar, menos na madeira pra assar. Bom, aí no fim a melhor pizza foi a pizza que tinha a alface. E aí, como que eu falei pra vocês que eu ia provar que o Jacan tava muito puto, a hora que o menino, que eu não gostei lá, foi apresentar a pizza dele, primeiro ficou todo mundo em choque, essa cena que ficou maravilhosa olhando pra cara dele. E aí o Jacan tava provando sem olhar pra ele. Aí ele começou a falar várias coisas assim, sem o Jacan perguntar, o Jacan fala assim: eu não te perguntei nada. Tá, putaço das calças. Beleza, isso cobre tudo que a gente teria pra dizer sobre pizzas. Vamos passar para a segunda parte do programa, que foi sobre carne de porco. Então aí eles tinham lá 5 pratos diferentes, então eram 5 pessoas, um prato pra cada um. Aí tinha ragu de linguiça, um lombo recheado, servido com os legumes lá. Tinha virada paulista, que inclusive eu fiquei aguada pra comer uma virada paulista. Saudade de uma padoca, delícia.
Aí tinha um refogado, sei lá, era uma carne de porco com legumes no estilo oriental e tinha a costelinha barbecue. E a menina que ganhou lá a primeira prova da pizza de alface, ela podia escolher o que ela ia fazer e o que cada um ia fazer. Aí o que aconteceu de novo? O menino, que eu não gostei, não sabia o que era um virada paulista. Aí, beleza, tudo bem. Só que aí tinha lá o prato, era só ele olhar, tipo, beleza, tem ovo, tem feijão, tem arroz, tem linguiça, um torresmo ali, vou fazer alguma coisa. Foi no mercado, não pegou nada. Aí ele começou a ficar vendo o que as outras pessoas tinham pegado pra ver o que ele podia fazer da vida dele. E no fim ele me serviu um cuscuz marroquino, que ele ficou chamando de arroz, o Fogaço ficou puto, com uns pedaços de gengibre desse tamanho, que eu nunca vi na vida, que a Paola ficou pasma. O Jaca ficou zoando ele, falando que, comida de goelho, que engraçado. Engraçado igual você, né? Putaço das calças. E aí uma barriga de porco que ele carbonizou, assim, enfim. Vocês podem perceber o ranço que eu peguei desse meio. Enfim. Vamos lá. A carne de porco, ela é uma carne que tem menos gordura que a carne bovina, porque geralmente ela tem só tipo uma capa de gordura, ela não tem muita gordura entremeada na carne. Essa gordura entremeada na carne, quando a gente cozinha, ela derrete e ela ajuda a dar suculência e não deixar a carne seca. Então é muito mais fácil você deixar, meio que estragar uma carne de porco, né, deixando ela dura e seca, do que você estragar uma carne bovina. Então pensa num pedaço de pão com e sem manteiga. O com manteiga ele é sempre mais agradável para o paladar, justamente porque a manteiga a gordura dá essa untuosidade, deixa mais molhadinho, mais agradável para o paladar. Não existe pão ruim, existe pão sem manteiga. E aí, com essas carnes que são mais magras, a gente precisa tomar muito cuidado para cozinhar, para não cozinhar demais. Porque quando a gente cozinha demais, e isso vale para todas as carnes, não só para carne de porco, as fibras da carne elas vão começar a encolher. E quando elas encolhem, não sobra espaço para água lá dentro delas. E aí elas começam a expulsar a água. Então, por perder água, essas carnes, quando cozidas demais, acabam ficando secas e duras na boca. Aí vai lembrar que depois que a carne sai do forno, da panela e tal, ela ainda fica cozinhando por algum tempinho por conta do calor que ela adquiriu. Então você precisa considerar isso quando você quer fazer o ponto das suas carnes. Lembrar que tem que tirar ela um pouquinho antes da panela para ela chegar no ponto na temperatura certa. E aí eu queria falar de um detalhe que um dos competidores, que é no caso a pessoa que ganhou, fez lá. Ele selou a carne antes de fazer o molho. E aí ele ia cozinhar a carne nesse molho, mas antes de cozinhar no molho, ele fez a selagem da carne na frigideira quente. Popularmente, as pessoas dizem que esse processo de selar, que é só dourar a carne por fora sem cozinhar por completo, numa frigideira bem quente, sela os sucos da carne dentro dela, deixando essa carne mais suculenta. Então, por essa afirmação, selar seria uma forma de a carne não perder água, certo? Errado, no caso. O processo de selagem, ele serve, na verdade, para agregar sabor às carnes, que você vai fazer ali em caldo ou em molho. Por quê? Por causa de uma certa reação química. Sim, ela mesma, reação de Maillard, aquela que a gente adora tanto. Um caldo ou molho, ele vai ser feito basicamente de água, certo? E a temperatura de fervura, de ebulição da água é 100 graus. Isso considerando o nível do mar. Se você estiver acima do nível do mar, vai ser um pouquinho menos que 100 graus, mas a gente sempre vai considerar 100 graus aqui. Então, enquanto o molho estiver fervendo, que significa que ele tem água ali, a temperatura desse molho vai ser sempre 100 graus, não vai conseguir subir. A temperatura só vai passar de 100 graus quando a água toda evaporar. Mas aí, no caso, você corre o risco de queimar tudo que você fez. Porém, a reação de Maillard, ela não consegue acontecer nessa temperatura de 100 graus. A reação vai começar a acontecer a partir de 140 graus. Isso significa que em um molho ou caldo à base de água, você nunca vai conseguir fazer a reação de Maillard. Então, você nunca vai agregar aquele sabor característico da comida dourada. Lembra que Maillard é sempre igual a cor e sabor. Ele vai acrescentar cor e sabor à sua comida. Então, pode ver que quando você cozinha a carne direto num molho, ela fica meio acinzentada, ela não fica aquela crosta douradinha bonitinha. Então, selar a carne serve pra gente fazer uma reação de Maillard na parte de fora dela e agregar sabor para essa preparação, o que a gente não vai conseguir se a gente só cozinhá-la no caldo. E aí isso agrega sabor tanto para a carne em si, quanto para o próprio caldo, quando você faz o caldo na mesma panela que você selou a carne. Então, o que você faz? Você esquenta bem a panela, joga um pouquinho de gordura, tipo um azeite ou uma manteiga, sela rapidinho
molhinho de todos os lados, tira da panela e aí começa a fazer a preparação do molho nessa mesma panela com tudo que ficou grudado no fundo. Isso, inclusive, é interessante não usar uma panela antiaderente ali, porque é o que fica grudadinho, depois você consegue tirar e agregar sabor. Então, selar a carne não é para prender os sucos dentro dela, porque, ao contrário, essa carne ela vai perder a água nesse processo. Sabe aquele barulhinho que você põe a carne na frigideira e você escuta aquele tsh? Isso é a água evaporando imediatamente ao entrar em contato com a panela. Então, você pôs a carne na panela, fez esse barulhinho, ela tá perdendo água. Então, isso é um mito. Selar a carne não prende os sucos dentro dela, simplesmente agrega sabor por formar a crosta dourada da reação por fora. Então, por fim, a última coisa que eu queria comentar é sobre a bromelina, que teve uma das competidoras que inclusive comentou disso, que ela fica meio puta das calças lá, porque ela queria um abacaxi e ela não achou abacaxi na hora do mercado, o outro cara achou, enfim. Mas aí ela fala que o abacaxi tem bromelina, que é uma enzima que ajuda a amaciar as carnes. Isso é verdade. A bromelina, ela é uma protease, o que significa que ela é uma enzima que quebra proteínas. E proteína tem de monte em todas as carnes, certo? A bromelina é muito encontrada realmente no abacaxi e outras frutas da mesma família do abacaxi. Só que tem um problema. Essa enzima, ela é totalmente inativada acima de 80 graus. Então, se você cozinha o abacaxi, você desgraça a enzima toda. Não sobra, não serve para mais nada, não tem mais enzima ali, é só um abacaxi. Então não adianta cozinhar a carne junto com o abacaxi para amaciar, porque não vai ter enzima funcionando para fazer esse processo de amaciamento. Não sei se isso é uma palavra. Amaciar a carne. Para conseguir esse efeito de amaciar a carne usando a bromelina do abacaxi, você precisa marinar a carne com o abacaxi antes de cozinhar. Lembrando que marinar é quando você deixa a carne imersa ali num caldo, num molho, para ela pegar sabor e também algum tipo de textura. Aí, nesse caso, você deixando a carne marinada com o abacaxi, vai funcionar. Caso contrário, assim que chegar na panela, vai estar mais de 80 graus e a bromelina vai ser inativada, ela não vai amaciar porcaria nenhuma. Então, basicamente, a mina lá ficou querendo abacaxi à toa, porque a hora que ela conseguiu o abacaxi, ela tacou na panela que já tava quente, junto com a carne pra cozinhar, matou a enzima todinha, não serviu pra nada. Tem uma outra enzima que é parecida com isso, que é a papaina, que tem no mamão papaya. Só que aí não é tão gostoso marinar a carne no mamão papaya, né? Dá um... Não consigo. E aí, agora que você já sabe que a bromelina é inativada quando ela é cozida, você já sabe que pro abacaxi realmente dar aquela força na digestão, como as pessoas dizem que ele faz, ele precisa estar cru. E aí é muito comum as pessoas assarem um abacaxi na churrasqueira lá no fim do churrasco, né? Pra dar uma ajudada na digestão aqui das carnes do churrasco. Na verdade é só um placebão, né? Porque se você assou o abacaxi, você inativou as enzimas dele tudo, não vai adiantar nada. Só é gostosinho, né? Abacaxi na churrasqueira com um açuquinho, uma canelinha, assim, ó, delícia. Mas não serve pra ajudar na digestão, não. E tem uma última coisa que eu queria falar antes de encerrar. É essa imagem dessa pessoa que eu peguei ranço instantâneo, me botando uma barriga de porco que tem uma camada de gordura deste tamanho na panela de pressão com essa quantidade de óleo. Eu não sei o que ele estava tentando fazer. Não sei. Tanto carbonizou o trem lá, né? Ai, gente. Gente, desculpa, foi ranço instantâneo, não consegui. Meu Deus, tava quase esquecendo. O menino que ganhou, ele mexia na panela, aí ele provava com a mesma colher. Aí ele mexia na panela e provava com a mesma colher. Isso foi me dando um desespero. Porque quando você tá fazendo comida em casa e você vai comer, e as pessoas da sua casa vão comer e tal, e você quer provar com a mesma colher que você tá mexendo, tudo bem. Agora, ele ia servir a comida para outras pessoas. E aí ele ficou botando a comida... Só não. Aí no final, o menino que ganhou me falou que o fogaço era uma delícia. O fogaço ficou parecendo um pimentão. Morri de rir. Bom, gente, era isso por hoje. A gente falou de pizza, de carne e de bromelina aqui. Espero que vocês tenham entendido finalmente que cozinhar abacaxi vai desgraçar a bromelina e não vai amaciar a sua carne. Que selar a carne não vai prender os sucos dentro dela, porque vai inclusive tirar a água da carne. E que fazer pizza, na verdade, é só uma questão muito simples de matemática e aí você consegue fazer pizza com a mesma massa que você faz o seu pão. E aí, por fim, eu queria pedir a ajuda de vocês, porque a Ana descobriu que a inscrição do MasterChef ainda tá aberta para ir esse ano ainda lá. E aí agora, eu tô sendo pressionada por muitas pessoas a me inscrever no programa. Porém, eu estou muito na dúvida de que receita fazer para o vídeo, ter que mandar um vídeo de inscrição. E aí eu tô na dúvida do que eu faço da minha vida. E aí eu queria pedir sua ajuda. Se você acha que eu devo me inscrever e
Se você tem uma sugestão de receita para eu fazer, deixa aqui nos comentários que eu vou vir aqui avaliar, ver o que eu consigo factivelmente fazer e me inscrever nesse programa. Vai que, né? Na pior das hipóteses, eu vou fazer um vídeo aqui comentando tudo de cagada que eu fiz por lá. Mas, a vergonha de ser... O medo, né, de ser a vergonha da profissão nesse programa. Mas tudo bem. Na pior das hipóteses, vocês vão se divertir muito rindo da minha cara, né? É isso. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar nosso trabalho nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, onde a gente posta outros conteúdos. E você pode ainda ter a opção de se tornar um membro do canal clicando no botão aqui, Seja Membro. É isso, eu te espero no próximo episódio do MasterChef. Um beijo, tchau! Já parou pra pensar que enquanto a gente grava, a gente é só uma adulta falando sozinha, esperando respostas de um travesseiro com peruca? Me dei conta disso hoje. Queria compartilhar com você. É isso.